Eu preciso que você olhe para a televisão agora, porque essa história é a história que nós estamos acompanhando desde o dia 13 lá, de janeiro. Lembra do caso da menina Ana Valentina, aquela menininha de apenas 3 anos de idade que recebe um tiro que entra na cabeça, sai no rosto dela, numa emboscada contra a família, contra o pai dela era emboscada, contra o Adeilson. Esse caso tem novidades e são graves. O delegado que conduz a investigação, o Dr. Bradock, pode ser afastado a qualquer momento. Esse é o delegado. O pai da criança se apresentou na corregedoria. E afirma que está sendo alvo de uma tentativa de incriminação sem provas. Enquanto o lado dos atiradores estaria sendo aliviado. E o buraco é mais embaixo. O advogado desse pai, do Adeilson, e o delegado carregam uma história antiga, que agora volta ao centro dessa investigação. Esse advogado já foi preso pelo delegado e hoje ele pede para que a investigação não tenha mais o Dr. Bradock como titular e responsável presidente desse inquérito. Por quê? Você entende agora numa reportagem especial do Ricardo Vilches. Balança. Na hora prevista, advogado e cliente chegaram de carro na corregedoria. Adeilson, o foragido, usava chinelos e ainda estava de tipóia. O tiro contra ele provocou uma cirurgia e colocação de pinos no braço. A conversa na recepção foi rápida. A despedida da família antes de se entregar, não. Só dei tchau pra minha família e pra minha filhinha pequenininha. Foi o último momento que eu tive com eles. O Valentim tá no hospital. Tá no hospital. E como é que foi? Foi partir meu coração, cara. Mas, infelizmente, como eu tenho falado, né, que vou estar à disponibilidade da justiça até quando for preciso e provar minha inocência, né? A prisão de Adeilson foi pedida pelo delegado de Bocaiúva do Sul e determinada pela justiça. Ele é suspeito de participar do assalto e espancamento do seu Wilson, lá em dezembro. Seu Wilson acabou morrendo 17 dias depois. E a neta dele, a Amanda, está presa por tentar vingar o avô. Ela assumiu ter feito a tocaia e dado os disparos no carro onde estava Adeilson. Além dele, a filha Valentina, de 3 anos, também foi ferida. A criança levou um tiro no rosto, ficou em coma e hoje se recupera bem. Adeilson nega ter participado do roubo contra seu Wilson. Disse que estava trabalhando no mesmo dia e com o sobrinho da vítima. A reportagem procurou e encontrou o Joelson. Na entrevista, ele revelou ter mentido em depoimento a pedido do delegado do caso. Eu contei lá pro delegado primeiro, falei que é verdade que não estava trabalhando. Você, o Adeilson e mais uma outra pessoa? Estava trabalhando. E você falou isso pro delegado? Daí ele falou que era para cuidar. Falou o quê? Falou que era para contar outra versão, falar que eu não tava. Mas você tava? Tava. Por que ele pediu para você mentir? Não sei. Não sei o porquê. Essa entrevista que nós acabamos de reprisar serviu para uma representação formalizada pelo advogado de defesa aqui na Corregedoria da Polícia Civil. Esse advogado argumenta que o delegado de Bocaiúva do Sul está sendo parcial nessa investigação. Por isso, formalizou o afastamento desse delegado dessa investigação. A intenção do advogado é ver outro delegado cuidando das investigações. Esse pedido foi trazido até mim pelo Adeilson, porque ele não se sente seguro com as investigações da forma como estão sendo conduzidas. No entender do Adeilson, a autoridade policial busca a todo esforço colocá-lo na cena de um crime no qual ele nega ter participado. A testemunha diz que foi orientada pelo delegado a mentir a respeito dos fatos. E outra coisa que também tem incomodado bastante o Adeilson é este convencimento da autoridade policial no sentido de que Amanda agiu sozinha, desconsiderando as informações trazidas tanto por ele quanto pela sogra dele e pelo sogro dele, no sentido de que quem realizou os disparos contra ele e a família dele no dia foi um masculino e não uma feminina. O pedido de afastamento de um delegado de uma investigação não é comum. Nem a formalização desse tipo de procedimento na corregedoria. E aí é preciso explicar melhor
quem são os dois principais personagens dessa história. O advogado Juliano Vidal já foi policial militar, mas acabou preso e expulso da corporação por causa de um episódio de 2001. Naquele ano, PMs de Rio Branco do Sul foram acusados de prática de homicídios, o assassinato de suspeitos a mando de comerciantes da cidade. A polícia investigou o caso e o delegado na época, ele mesmo, o Bradock. Foi a investigação de Bradock que colocou o policial Juliano na cadeia. Foi a investigação de Bradock que provocou a expulsão do soldado Juliano. O hoje advogado foi questionado sobre esse episódio e se isso ainda seria motivo para desavença entre os dois. Pessoalmente, eu não tenho nada contra ele. Agora, se ele tem alguma coisa contra mim por conta de um passado onde ele foi policial civil e eu policial militar, essa resposta fica a cargo dele. Da parte do senhor? Não, nenhuma. Pelo contrário, eu costumo dizer aos amigos, eu não tenho o hábito de guardar dinheiro, quem dirá mágoa ou rancor. Por telefone, sem entrevista, o delegado Bradock também comentou e disse que também não guarda mágoa de ninguém. Revisar o passado ajuda a compreender melhor a história de inúmeras viradas. Suspeitos do assalto e morte de seu Wilson já foram presos e soltos. Amanda assumiu ter praticado o atentado sozinha, mas nem o alvo dos tiros a reconheceu. O promotor de Bocaiúva do Sul foi procurado para falar disso tudo, mas disse que não pode comentar nada por causa do segredo de justiça. Sim, esses casos cheios de pontas soltas agora está em segredo de justiça. Olha como as pontas não vão se fechando. Olha como as pontas não vão se fechando. Vamos lá. Um homem que chegou a ser preso por essa história do seu Wilson e do atentado ao Adeixson era conhecido aí na região de Tunas como Neguinho. O Adeixson também é. Esse é o apelido dos dois. Os dois com gols brancos. Mas o gol que aparece na imagem não é o gol do Adeixson. Isso já está claro na investigação. Então vê que as coisas vão se confundindo. O seu Wilson morre, a família jura vingança e vai atrás do Neguinho, que seria o Adeixson. Mas um primo da atiradora estava trabalhando com o Adeixson no dia e falou, não, ele estava trabalhando comigo, eu estava trabalhando com ele na hora. Ele não pode ter sido esse homem aí. E diz que o delegado mandou ele falar outra coisa. Mas por quê? Será que o delegado mandou mesmo ele falar outra coisa? A gente precisa se perguntar. No dia do reconhecimento, todo mundo saiu assustado, pálido, né? As pessoas transpareciam medo. Quando dois outros suspeitos do atentado contra Adeixson e Ana Valentina foram liberados. Essa história está cheia de pontas soltas. O pedido está feito para esse afastamento da investigação da morte do Wilson. E quem vai dizer agora se isso vai acontecer ou não é a Corregedoria. O que está acontecendo nessa investigação? Que já chegou a ser fechada, hein? Declarada ao vivo aqui como fechamento, depois reabriram. Tá confusa, tá bagunçada. Quem matou o seu Wilson e por quê? Quem atirou na família do Adeixson e por quê? Ponto. São as respostas que precisam ser dadas. São duas histórias diferentes, mas que elas se juntam. As respostas têm que chegar do jeito que tá. É só maluquice.